Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 14. 2 Crônicas 14, versículos número 1 ao diante. Diz assim: Abiás morreu, e eles sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos lugares altos, e quebrou as colinas e cortou o poste da deusa Acera. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, e o culto nos lugares altos, e altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Irmãos, olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz que depois que Abiás morreu, o seu filho, Asa, ele vai reinar em seu lugar. Escuta isso aqui, irmão, presta atenção. Aí a Bíblia diz, no reinado de Asa, seu filho, nos dias dele, esteve em paz durante 10 anos. Olha que interessante. Percebe que no dia de Asa, teve paz sobre a terra. Agora, por que teve paz? Porque percebe, a Bíblia diz que Asa, quando ele vai reinar, ele vai tirar os altares dos ídolos, vai derrubar o poste da deusa Acera. Percebe que ele vai fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Então percebe que ele está levando uma vida que agrada ao Senhor. Por isso está tendo paz sobre a terra. Sabe o que está escrito em Provérbios? Em Provérbios 16, 7, Salomão escreveu: quando uma pessoa leva uma vida que agrada ao Senhor, até os inimigos vivem em paz com ela. Aleluia! Escuta isso aqui. Eita, Jeová! Percebe? Está tendo paz no reinado de Asa, porque ele está fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor. E como disse Salomão em Provérbios, quando uma pessoa leva uma vida que agrada ao Senhor, até os inimigos vivem em paz. Quando você tem uma vida que agrada a Deus, você tem paz. Quando você é obediente ao Senhor, você tem paz. Nós temos o costume de falar assim: se na tua vida tem paz, tem coisa errada, porque cristão tem que passar afronta. Nem sempre, filho. Tem momentos que a desobediência, ela causa ventos, tempestade. Desobediência causa isso. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Paulo está em Atos 27, a Bíblia diz que Paulo fala assim: amigos, não vamos embarcar, porque eu vejo que está vindo temporal. Só que a Bíblia diz que os homens não deram ouvido para Paulo, e eles partiram. Aí percebe que eles passaram por temporal, porque desobedeceram. Então percebe, desobediente tem vento. Mas quando você leva uma vida que agrada ao Senhor, é paz. Então nem sempre, filho, vai ter afronta sobre você. Nem sempre. Nós temos costume de falar assim: ah, se a tua vida está tudo bem, tem coisa errada. Nem sempre, filho, nem sempre. Escuta só, olha o que Salomão escreveu: quem leva uma vida que agrada ao Senhor, até os inimigos vivem em paz. Percebe que Asa, ele está agradando ao Senhor, ele está tirando o pecado, está tirando a idolatria, está derrubando o poste da deusa Acera. Aí a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e teve paz no seu reinado. Então percebe, teve paz porque ele é obediente. Quando você obedece a Deus, você tem paz. Agora escuta isso aqui, filho. Escuta isso aqui. Olha que interessante. Aí a Bíblia diz assim: houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra naqueles anos, porque o Senhor tinha dado repouso. Espera aí. Percebe? Não houve guerra e o Senhor tinha dado repouso. Deus deu descanso para Asa. Agora escuta isso aqui. Porque Asa fez o que era certo. Quando você agrada a Deus, você tem repouso. Eita glória! Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Aí diz assim, olha o que Asa falou: então ele disse a Judá: vamos construir cidades, cercá-la de muralhas, torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado, e Ele nos deu repouso por todos os lados. Percebe? Olha que interessante. Percebe que a Bíblia diz que está tendo paz sobre o reinado de Asa. Mas Asa vai fazer assim, ó: já que o Senhor nos deu repouso,
Não vamos também ficar parados. Vamos construir cidades. Vamos construir muro, torres e portões e ferrolho. Percebe? Asa está construindo muro no momento de paz. Porque ele sabe que está tendo paz, mas o inimigo pode se levantar a qualquer momento. Por isso que ele está levantando portões, está colocando muro. Muro se fala de proteção. Portão também se fala de proteção. Percebe que Asa, no momento de paz, ele está construindo a cidade. Ele está se fortificando. Ele está colocando muros, portões. Por quê? Porque ele sabe que ele tem buscado o Senhor. E o inimigo poderia se levantar a qualquer momento. Então no momento que está tendo paz, é no momento que ele se prepara. Porque olha o que vai acontecer depois que ele construiu tudo isso. Escuta só. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, que trazia grandes escudos e lança. 280 mil homens de Benjamim, que trazia escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Agora escuta isso aqui. Percebe que depois que Asa construiu, irmão, você tem que entender isso aqui. Se tu não entender isso aqui, olha que tremendo. Percebe? Deus tinha dado paz para ele. Só que ele vai começar a construir a cidade. Ele vai colocar muro, vai colocar portões, vai colocar torres para vigiar. Porque torres fala de vigilância. Percebe? Ele colocou muro, proteção, tinha vigilância, colocou ferrolhos, colocou tudo isso. No momento está tendo paz. Depois que ele construiu a cidade, o inimigo vai se levantar. Só que o inimigo se levantou, só que Asa já estava preparado para o levante do adversário. Eita glória! Percebe? No momento da paz, ele está construindo. Aí a Bíblia diz assim, depois que ele construiu tudo, o inimigo se levantou. Olha o que está escrito. Zera, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens, e 300 carros de guerra. Chegou até Maresa. Então Asa saiu contra eles. Se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maresa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer nessa batalha, entre os poderosos e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos em teu nome. Viemos contra essa multidão. Senhor, em teu nome, tu és nosso Deus. Que não prevaleça o homem contra ti. E o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e eles fugiram. Agora segura isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Percebe que depois que Asa construiu a cidade, depois que ele colocou muro, depois que ele colocou portões, depois que ele colocou a torre de vigilância, o inimigo se levanta. Mas percebe que antes do inimigo se levantar, ele já tinha se preparado. Deus vai se preparar antes da afronta do adversário. Você vai estar preparado antes do inimigo vir. Você vai estar preparado. Percebe que Asa já estava se preparando. No momento que tinha paz, no momento que Deus estava dando repouso para ele estava construindo a cidade, estava se fortificando. É nessa hora que você tem que buscar, fortalecimento, porque o inimigo pode se levantar a qualquer momento. Percebe que antes do inimigo se levantar contra Asa, ele já tinha construído a cidade, já tinha colocado portões, já tinha colocado torre de vigilância, já tinha se fortificado. Aleluia! Antes do adversário se levantar, Deus vai te dar preparo. Aí escuta isso aqui. Agora eu quero que você entenda. A Bíblia diz que Asa, ele tinha 700, ele tinha 700 mil homens. Escuta só, irmão. O exército de Asa era 700 mil homens. O exército do etíope, do inimigo, era 1 milhão e 300 homens de guerra. Escuta só. Olha o tamanho do exército do inimigo contra Asa. O inimigo tinha um número maior, Asa tinha um número menor. O inimigo tinha o dobro do que Asa possuía. Por isso que quando Asa vai orar, o inimigo se levantou com um exército numeroso. Aí Asa falou assim na oração dele: Senhor, nos ajuda em nossa batalha, porque não há quem socorrer. Nos ajuda entre os poderosos dos fracos. Por que ele está falando entre os poderosos do fraco? Porque o inimigo está com um exército maior que o dele, e ele está com um exército menor. Por isso que quando ele vai orar, ele orou assim: Senhor nosso Deus, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos do fraco. Ele está dizendo: Senhor, eu sou fraco perto do número do adversário. O adversário tem um número maior sobre mim. Senhor, não há quem possa me socorrer nessa situação. Não há, Senhor, quem possa me livrar do forte e do fraco. Só que escuta só.
O exército de Asa era fraco perto do inimigo, mas a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Então quando penso que sou fraco, então é que sou forte. Aleluia a Deus, percebe? O inimigo tinha um exército maior, só que Deus entrou lá com um exército menor e livrou Asa sobre o exército inimigo. O inimigo tinha o dobro do que Asa tinha. Asa tinha um número maior, o inimigo tinha um número maior, Asa tinha um número menor, e Deus entrou com um número menor e derrotou o inimigo que tinha um número maior. Deus não precisa de muito para fazer. Deus não precisa de multidões para fazer. Você lembra o que Deus falou para Gideão? Gideão, eu quero só 300 homens para derrotar 185 mil do inimigo. Apenas com 300 homens, Deus derrotou uma multidão. Deus não precisa de muito para fazer, filho. Quando Deus entra, eita glória, você pode estar com pouco, mas do pouco Deus torna muito, rapaz. Escuta só isso aqui. Asa tinha um número menor, só que aquele número menor que ele tinha, ele prevaleceu sobre o inimigo que tinha um número maior. Olha o que Asa falou: Senhor, eu vim contra essa multidão no teu nome. Agora deixa eu te falar uma coisa. Asa tinha um número menor, mas o pouco que ele tinha, ele colocou Deus nela. Escuta só, Asa tinha um número menor, mas nesse pouquinho, ele colocou Deus. Ele falou: Senhor, eu vim enfrentar essa multidão no teu nome, e eu nunca vi alguém colocar Deus na guerra e perder. Quando Deus entra na guerra, Deus entra para vencer. A Bíblia diz que o Senhor é invencível nas batalhas. Aleluia! Percebe? Asa colocou o Senhor nela. Asa colocou o Senhor na batalha. O inimigo tinha um número maior, mas quando Deus entra para derrotar o inimigo. Eita Jeová, eu nunca vi, olha o que Asa falou, irmão, eu nunca vi alguém colocar Deus nela, na guerra, e perder. Quando Deus entra para prevalecer. Davi, quando vai enfrentar Golias, olha o que Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e escudo, mas todo mundo aqui vai saber que o Senhor livra, nem com arma, nem com espada, porque do Senhor é a guerra. Eu te enfrento em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Davi derrotou Golias. Davi colocou Deus na guerra também, e Davi prevaleceu. Asa também colocou Deus na guerra, e Asa prevaleceu. Eu nunca vi alguém colocar Deus e sair envergonhado. Quem sai envergonhado é o inimigo, irmão. Aleluia a Deus. Eita glória, escuta. Eita Jeová, aleluia. Escuta isso aqui. Eita meu Deus, é forte, escuta. A Bíblia diz que muitos confiam em carros e cavalos, mas eu, porém, confio no Senhor. Foi o que Asa fez. Asa tinha um número menor. O inimigo tinha 1.100.000 e 300 carros de guerra. Irmão, o inimigo tinha cavaleiros, tinha carro de guerra. Mas a Bíblia diz que quem confia no Senhor, irmão, jamais será envergonhado. Asa confiou no Senhor. Independente da situação, confie em Deus. Confie em Deus. Porque a Bíblia diz que o livramento vem do Senhor. Deus livrou Asa em meio àquela situação, porque ele confiou em Deus. Quem confia em Deus jamais será envergonhado. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. A palavra do Senhor também afirma que o nome do Senhor é torre forte para quem se refugia. Aleluia a Deus. Percebe que, eita glória, percebe que Asa confiou no Senhor e prevaleceu sobre o inimigo. O inimigo até tinha um número maior, mas o inimigo foi derrotado. Coloca Deus na sua situação. Coloca Deus na guerra. Coloca Ele. Moisés, quando Deus livrou ele das mãos de Faraó, Moisés vai cantar. E Moisés entoou assim, em Êxodo 15. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é varão de guerra. Por que Moisés falou isso? Porque Deus livrou ele das mãos de Faraó. Deus livrou o povo das mãos de Faraó. Deus é homem de guerra, rapaz. Coloca Deus na guerra. Eita glória. Aleluia a Deus. Escuta isso aqui. Eita Jeová. Percebe? O Senhor derrotou os etíopes e eles fugiram. Agora eu quero que você dobre sua atenção nisso aqui. Se tu não deu um glória, é porque você está morto. Escuta. Diz assim: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele perseguiram até Gerar.
Os etíopes foram mortos, sem que restasse nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor. Percebe, irmão? A Bíblia diz que Deus não deixou nenhum deles vivo. Não prevaleceu nenhum. O inimigo tinha 1.100.000. Tinha o dobro do que Asa possuía. Só que Asa se sentiu fraco e colocou Deus. Então Asa prevaleceu. Escuta só. Aí a Bíblia diz que nenhum escapou. Porque Deus derrotou todo o inimigo. Derrotou todo. Deus não deixou nenhum para contar a história. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que eles vão sair dali. E eles vão sair com muitos bens, muita riqueza do inimigo. Percebe? Buscaram o Senhor, derrotaram o inimigo. E ainda tomaram despojo do inimigo. Tomaram ovelhas. Tomaram camelos em abundância e levaram para Jerusalém. Olha que tremendo, tiveram vitória e não saíram de mão vazia. Eita glória! Deus dá vitória e Deus ainda não deixa o povo dele sair de mão vazia, irmão. Aleluia a Deus! Escuta só isso aqui, não saíram da mesma maneira. Saíram cheio. Saíram com despojo. Aí escuta isso aqui. Olha o que Deus falou em seguida, irmão. Quero que você dobre a sua atenção. Percebe? Deus deu vitória para o povo. Depois que Deus deu vitória, no capítulo número 15, 2 Crônicas 15, diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Asa é Judá e todo Benjamim, escute, o Senhor está com vocês. Enquanto vocês o buscarem, Ele os deixará encontrar. Mas, se vocês deixarem de buscar, Ele também os abandonará. Irmão, escuta isso aqui. Olha o que o Espírito do Senhor falou. O Espírito do Senhor tomou Azarias, filho de Obed. E Deus falou assim: se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Mas se vocês me deixarem, eu também os deixarei. Por que Deus falou isso? Se vocês me deixarem, eu também deixarei. Sabe por quê? Porque Deus acabou de dar vitória para o povo. E Deus sabe que quando o povo tem vitória, é o povo que esquece Ele. Por isso que Deus falou assim: ó, se vocês me deixar, eu também vou deixar vocês. Porque Deus sabe, quando se tem vitória, tem pessoas que se esquecem dele, irmão. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui, eita glória. Eu vou falar, escuta. Olha que tremendo. Olha o que Deus falou, ó. Vocês venceram. Eu acabei de dar vitória para vocês. Depois que eles tiveram vitória, Deus falou assim: se vocês me buscarem, vai me encontrar. Mas se vocês me abandonar, eu também abandonarei vocês. Por que Deus falou isso? Se vocês me abandonar, eu também abandono. Porque Deus sabe que o povo tiver vitória. E quando se tem vitória, se tem esquecimento. Tem pessoas que é assim. Ela tem vitória e se esquece de Deus. Aí Deus falou assim: se vocês esquecer de mim, depois da vitória, eu também vou esquecer de vocês. Eita, Jeová! Tem gente que fala assim que Deus não esquece. Não, Deus não me esquece. Filho, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha o que Deus falou. Se vocês se esquecerem de mim, eu também esquecerei de vocês. Você sabia que Deus se lembra só de quem lembra dele? Isso é bíblico, filho. Se você deixar Ele, Ele também vai deixar você. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Deus só se lembra de quem se lembra dele. Eu vou te provar. Abra comigo aí Malaquias. Eu vou te provar. Em Malaquias 3, a Bíblia diz assim, ó. Presta atenção aí, irmão. Está escrito, eu vou abrir para você não falar que é eu. Eita, eu vou dar lugar, Jesus. Escuta isso aqui. A Bíblia diz em Malaquias que os homens estavam ali falando assim: ah, Senhor, não que adianta chorar pelos nossos pecados. Escuta só isso aqui, Malaquias 3,13. Diz assim: vocês disseram palavra dura contra mim, diz o Senhor. E ainda pergunto: que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. Do que nos adianta andar de luto e chorar pelos nossos pecados diante do Senhor? Agora, pois, vamos dizer que os soberbos aqui são felizes, e os que praticam mal prosperam. Eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor e falavam uns aos outros, o Senhor escutou com atenção o que dizia, e havia um memorial diante dele para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Irmão, escuta isso aqui. Escuta! Olha o que está escrito em Malaquias 3,16. A Bíblia diz que o Senhor abriu um memorial para aqueles que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Espera aí. Memorial se fala de memória.
Mas o memorial era para aqueles que se lembravam de Deus e de seu nome. Deus só se lembra de quem lembra dele, filho. Se você não lembra dele, ele também não lembra de você. Por isso que Deus falou assim: eita glória, para Asa e para Judá e para Benjamim, se vocês me abandonar, eu também abandonarei vocês. Porque se você esquecer ele também se esquece de você, filho. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Deus só se lembra para quem... Eita glória, Deus se lembra de quem lembra dele, irmão. Aleluia, Deus. Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus. Agora percebe, presta atenção. Olha o que Deus falou para Asa: se vocês se esquecerem de mim e me abandonar, eu também abandonarei. Percebe que primeiro é o povo que abandona Deus, depois Deus também vai abandonar. Deus nunca te abandonou, Deus nunca desamparou você, sempre foi você que desamparou ele. Agora percebe, por que Deus falou isso? Porque o povo tinha vitória. E Deus sabe quando você tem vitória, se tem esquecimento. As pessoas são assim. Quando alcança a vitória, se esquece de Deus. Por isso que Deus tomou a boca de Azarias. Deus falou assim, após a vitória: agora se vocês me esquecer, eu também vou esquecer vocês. Porque Deus sabe que tem pessoa que ela alcança a vitória e se esquece dele. Alcança a vitória e se esquece de Deus. Você quer ver como tem pessoas que são assim? Eu vou falar. Abre comigo em Deuteronômio 6, Moisés tinha dito assim pro povo. Escuta só isso aqui, eu vou falar tudo. Moisés falou assim pro povo: ó, cuidado, quando vocês não entrarem na terra, vocês se esqueceram do Senhor. Presta atenção no que Moisés falou, irmão. Moisés tinha dito assim pro povo: ó, cuidado para vocês, quando entrar na terra, não se fartar e se esquecer do Senhor. Percebe que Moisés tinha falado isso pro povo, está em Deuteronômio. Irmão, que me chama a atenção, que Moisés fala assim pro povo. Presta atenção, irmão. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Achei. Deuteronômio 6:11. Deuteronômio 6:11. Olha o que Moisés disse: com as casas cheias de coisas boas, tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas olivais que vocês não plantaram. Quando vocês se comerem e se fartarem, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, que os tirou da terra do Egito. Percebe? Olha o que Moisés falou. Quando o Senhor conduzir vocês para a terra, cuidado para vocês não comerem, se fartar e se esquecer do Senhor. Porque tem pessoas que é assim, quando ela alcança, ela se esquece de Deus. Ele se farta, eita glória, se enche e se esquece de Deus. Só que percebe, por mais que Moisés falou isso em Deuteronômio 6, lá em Deuteronômio 31:20, Deus vai falar assim: Moisés, quando eu introduzir esse povo na terra, eles vão comer, vão se fartar e vão se esquecer de mim. Porque Deus sabe que tem pessoas que alcançam a promessa e se esquecem dele. Por isso que Deus falou assim para Asa, depois da vitória. Eles tiveram vitória. E depois da vitória Deus falou assim: se vocês se esquecerem e me abandonar, eu também abandonarei vocês. Porque Deus sabe que tem pessoas que quando alcançam a vitória se esquecem dele. Irmão, já parou para pensar que tem gente que Deus não dá vitória para ele? Que se Deus der vitória para ele, Deus sabe que ele vai abandonar. Deus sabe, filho. É melhor Deus ver você com a porta fechada buscando a ele, do que Deus abrir a porta para você e você esquecer dele. Eita Jesus! Olha que interessante, irmão. Deus falou assim, depois da vitória: se vocês me abandonar, eu também vou abandonar vocês. Só que percebe, é vocês que abandonam Deus. E Deus também falou que se vocês me abandonar, eu também abandonarei. Então percebe, Deus nunca te abandonou, sempre foi você que abandonou ele primeiro. Aí Deus falou: se vocês me abandonar, eu também abandonarei. Olha o que Deus falou para Moisés em Deuteronômio 31. Presta atenção. Deus falou assim: Moisés, esse povo, quando tu morrer, eles vão pecar na terra que vão entrar. Aí Deus falou assim, irmão, Deuteronômio 31:16. O Senhor disse assim: o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer. Então esse povo se levantará, se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra que vão entrar. Eles me deixarão e anularão alianças que fiz com eles. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e esconderei deles o meu rosto. Olha o que Deus falou de novo. Nesse dia eles vão me abandonar e eu também os abandonarei. Então percebe, Deus falou aqui de novo: se me abandonar, eu abandono. E tem gente que fala que Deus não abandona. Não, eu estou falando, está na Bíblia. E filho, guarda isso aqui. Em Malaquias 3, o memorial foi aberto para aqueles que se lembravam do nome do Senhor e temiam. Então percebe, Deus se lembra de quem lembra dele. Quem abandona ele também abandona. Abandona. Tem gente abandonando a Deus, está achando que Deus está lembrando dele. Tu está enganado, filho. Não, eu estou falando, está na Bíblia. Deus falou: se me abandonar, eu abandono. Primeiro é você que abandona ele. Não é ele que te abandona, é você que abandona ele. Percebe?
Aí a gente fala assim, Deus não pode esquecer de mim. Isso é fato, tá na Bíblia, Deus não pode esquecer de você. Mas se você abandonar Ele, Ele também te abandona. Não é eu que estou falando, tá na Bíblia. Não é eu que estou falando, nossa, não fala uma coisa dessa, tá na Bíblia. Deus fala, Moisés, eles vão se esquecer de mim, vão me abandonar. Então eu também os abandonarei. Deus falou isso para Moisés e Deus falou isso para Asa também. Mas isso aqui, porque eram pessoas que iam alcançar a promessa e abandonar o Senhor. Porque tem gente que é assim, Deus sabe. Tem pessoas que quando alcançam, abandonam o Senhor. Tem pessoas que Deus dá algo para ele e ele abandona. Você quer prova? Você lembra do filho perdido? O pai dividiu os bens entre os filhos. Quando o filho recebeu a herança, abandonou o pai. Saiu de perto do pai. Deus sabe que tem pessoas que se Deus dá para ele, ele abandona. Eita, Jeová! Aleluia, Deus! Aí escuta isso aqui. Vamos voltar lá para Crônicas, capítulo número 15. Aí o Senhor disse assim, se vocês me abandonarem, eu também abandonarei. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na angústia eles voltaram para o Senhor seu Deus e o buscaram, e foi achado. Peraí, olha o que a Bíblia diz, Israel ficou um bom tempo sem o Senhor seu Deus. Israel ficou sem Deus muito tempo. Aí na angústia eles vão voltar para o Senhor. Então percebe, quando não tem Deus, se tem angústia. Quando Deus não está presente, se tem angústia. Percebe, olha o que a Bíblia diz. Israel ficou bom tempo sem o verdadeiro Deus. Na angústia, eles voltaram para o Senhor e foram encontrados. Na angústia que eles voltaram. O salmista disse, no Salmo 46, que o Senhor é socorro bem presente no tempo da angústia. A Bíblia diz que a tristeza nos leva ao arrependimento. Por isso que Deus permite a angústia, porque a angústia te faz voltar para Ele. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz, irmão. Israel ficou um bom tempo sem o Senhor, mas na angústia voltaram para o Senhor. Você sem Deus vive angustiado. Você sem Deus vive perturbado. Você quer prova? Você lembra do filho perdido? Saiu de perto do pai, passou fome, ficou angustiado. Por quê? Porque estava longe do pai, longe de Deus. Você sem Deus e Deus longe de você é angústia. Agora percebe, voltaram para o Senhor na angústia. Foi na angústia que voltaram para Deus. É na angústia. Tem pessoas que só voltam para Deus na angústia. Deus vai fazer você voltar para Ele. Você vai voltar na angústia. Por isso que Deus permite angústia. A Bíblia diz que a tristeza nos leva ao arrependimento. Por isso que Deus permitiu angústia. O povo estava um bom tempo longe de Deus. Aí na angústia voltaram para o Senhor. Agora percebe, eles ficaram um bom tempo sem Deus. Ficaram angustiados. Olha o que a Bíblia diz. Naquele tempo não havia paz. Nem para os que entravam, nem para os que saíam. Havia muitas perturbações sobre os moradores daquela cidade. Agora segura, a Bíblia diz o quê? Que havia muitas perturbações. Nem para quem entrava, nem para quem saía. Nem os que entravam, nem os que saíam, irmão. Era uma guerra sem cessar ali. Por que havia guerra? Porque Deus estava assim... Olha que interessante, irmão. Você tem que entender isso aqui. Olha o que a Bíblia diz. Israel estava um bom tempo sem o Senhor. E naqueles tempos, haviam paz para os que entravam e para os que saíam. Muitas perturbações entre os moradores daquela terra. Pois nação contra nação e reino contra reino, cidade contra cidade se pedaçava. Porque Deus afligiu com todo tipo de angústia. Peraí. Percebe que Deus afligia eles, por quê? Porque Deus não estava presente ali. Escuta só. A Bíblia diz que o Senhor estava distante de Israel. Israel viveu um bom tempo longe de Deus. Aí tinha o que? Angústia. Não tinha alívio ali, só tinha perturbação. Era cidade contra cidade. Uns pedaçando o outro. Por quê? Porque Deus não estava ali. Olha o que acontece quando você não tem Deus. Quando você não tem Deus, é uma vida sem paz. Não adianta, filho. Você só vai ter paz com o Senhor. Você vai ter paz com Deus. Olha que interessante. A Bíblia diz que o Senhor não estava com Israel. Israel estava um bom tempo sem Deus. E havia o que? Perturbações. Você sem Deus vive perturbado, afligido. Por isso que você está passando essa perturbação, que você não busca Deus. Se enche do Espírito Santo, filho. Agora escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz assim: mas sejam fortes e não deixem as mãos falecer, porque a obra de vocês será recompensada. Percebe que Deus afligiu o povo. Aí Deus fala assim: seja forte, porque a obra de vocês será recompensada. Deus vai recompensar quem faz a obra. Tem recompensa para quem faz obra. Jesus fala que Ele vai recompensar cada um de acordo com as tuas ações.
Ele disse assim: comigo está a recompensa, e eu recompensarei cada um de acordo com as tuas ações. Em Apocalipse Jesus disse isso. E Deus falou que aqui agora: seja forte e não desfaleça, porque a obra das tuas mãos eu recompensarei. Deus vai recompensar nossa rede, o nosso esforço. Para todo esforço tem uma recompensa, irmão. Aleluia. Aí a Bíblia diz: quando Asa ouviu essas palavras, ele se animou e se fortaleceu. Escuta só, Asa se animou e se fortaleceu, e ele derrubou os postes. Porque quando Deus fala, Deus traz fortalecimento. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.